Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Nesta aula, a gente vai dar sequência ao que a gente já estava vendo na aula anterior. E ao final, vou ter uma atividade bem bacana para você. Então, já se prepare para deixar esses materiais prontos. Peça para alguém, por favor, que estiver na sua casa, separando para você enquanto você continua assistindo a aula, certo? Então, você vai precisar de uma folha de papel sulfite, de lápis e lápis de cor. E enquanto alguém vai separando para você, vamos vendo aqui a participação de alguns leitores para a nossa sessão Fala Leitor. A sua participação é extremamente importante e por isso eu consigo compartilhar com você. Olha que legal, vamos ver aqui o que o Henrique tem para apresentar para a gente. É o desejo que ele teria para o gênio, caso ele encontrasse um gênio da lâmpada. E o desejo dele era que se tudo que ele quisesse, estralava o dedo e aparecia. Legal, né, Henrique? Ia ser show de bola. Gostei muito. Além do Henrique, também a Melissa deu a contribuição dela. A Melissa já apareceu aqui nas nossas aulas. É muito legal vê-la sempre participando, Melissa. E ela pediria para o gênio R$1 milhão. Nossa, Melissa, o que você faria com tanto dinheiro? Eu fiquei curiosa aqui para saber. E a Melissa comentou também comigo lá no e-mail que ela gosta de vários filmes do Aladdin que ela viu, principalmente o último que saiu no cinema em 2019. Eu adorei esse filme também, Melissa. Temos mais participações aqui. O João Pedro, olha que legal, ele mandou uma foto assistindo a aula. Que interessante ver sua participação, João. Muito bacana, a foto ficou linda, adorei. Continue assistindo as nossas aulas. E agora, a gente tem a participação de mais duas meninas aqui que vão mostrar o pedido delas. Então, a Renata vai dizer pra gente. Oi, gente. Eu sou a Renata Carneiro Pedramara Silva, da turma do 5º ano, e eu estudo na Escola Andrezinha Braga. O que eu queria pedir pro gênio é todo o chocolate do mundo, porque eu amo chocolate. Eu amo tudo, todo tipo de comida gostosa. Beijo. Renata, eu também adorei. Eu também faria um pedido desse. Show de bola. Bom, a gente tem mais uma participaçãozinha aqui. Vamos ver lá a Giovana. Giovana tem um bicho de estimação muito interessante. Eu amei, Gi. E conta pra gente o que você e o Galo Inácio, que eu já conheço aí, queriam pedir pro gênio. Se eu encontrasse uma lâmpada do gênio, eu pediria uma galinha que botava ovos e fosse de ouro. Uau! Além de tudo, a Giovana é uma boa leitora de literatura, né? Ela lembra aí da história dos ovos de ouro. Muito bom, Gi! Adorei sua participação. E você pode mandar sua contribuição também. Vamos relembrar o que nós estávamos vendo na aula passada. Foi um momento especial. Nós preparamos a nossa casa aqui da nossa videoaula para receber a autora Cleo Busato. E já começamos a ter uma conversa com ela. Já podemos saber um pouquinho mais sobre a vida dela, algumas curiosidades. Bem legal saber de tudo isso, né? E também como que é a inspiração dela para escrever e tudo mais. E a gente sabe que vai conhecer mais a fundo uma das obras dela, que é essa 4 histórias de amor para pequenos leitores. Bom, eu falei no finalzinho da aula sobre um tal de book trailer. Mas o que é book trailer? Bom, eu acho que você está acostumada com uma linguagem mais cinematográfica, né? Falando de trailer. Em que situações, por exemplo, você viu um trailer? Só falando de trailer. De filme, isso mesmo. Quando a gente está para ver um filme que vai ser lançado no cinema. Como é que é a propaganda desse filme? É um trailer. É isso. Um trailer que, na verdade, é uma sequência carregadinha uma atrás da outra de imagens. São cenas, as cenas mais importantes do filme. Né? Mas sem revelar coisa demais, né? Porque a gente não pode saber o que vai acontecer no final. Né? Senão a gente não vai nem querer assistir. Então, é uma espécie de propaganda. Agora, quando a gente fala de book trailer, é porque é um trailer que não é de filme necessariamente, mas é de livro. E será que isso dá certo? Bom, então a gente tem aqui o cinema.
né? Vamos lembrar essa ideia de rolo de filme, que era um modelo antigo que tinha ainda, né, de gravação, e a gente tinha aqui esse rolo com a sequência das imagens, né? Por isso o trailer tem essa sequência de imagens também. E quando a gente mistura essa ideia do cinema com a literatura, literatura é tudo de bom, você sabe que eu amo literatura assim como você. E se a gente faz essa mistura tão bacana da literatura com o cinema, você acha que combina? Claro que combina. Você já viu exemplos de vários livros que depois viraram filmes muito bacanas, né? E essa história de usar a linguagem cinematográfica para fazer uma propaganda também do livro é muito interessante, sim, porque essas linguagens são muito afins, elas são próximas, elas combinam uma com a outra. E quando a gente fala em cinema, a gente está falando de Hollywood. Já ouviu falar? Uma produção hollywoodiana. É muito interessante a gente falar de Hollywood. Só que aqui na nossa aula é diferente. Aqui é diferente. Você já está acostumado com isso, né? Aqui nunca nada é tão comum assim. Então, a gente não está falando de Hollywood, porque a produção aqui é diferente, tem a ver com literatura. Então, a gente está falando de Hollywood. Isso mesmo. É a nossa aula aqui de Hollywood. É Hollywood para você. Então, vamos lá para a nossa sequência e a gente vai mostrar mais um pouquinho sobre a Cleo Busato. Então, ó, com a Cleo Busato agora. Agora, eu quero falar um pouquinho das ilustrações. O ilustrador do livro chama-se Matheus Rios. Vocês já leram, ou já viram algum livro ilustrado por ele? Ele tem vários livros publicados. O Matheus é um artista muito, muito sensível, especial mesmo, viu, pessoal? E ele me contou histórias tão bonitas relacionadas à produção das ilustrações. Por exemplo, ele me disse que quando ele vai ilustrar um livro, ele pensa no livro como um filme. E filme tem que ter trilha sonora. Então, ele escolhe uma trilha sonora para lhe inspirar. E no caso do Quatro Histórias de Amor para Pequenos Leitores, ele escolheu um álbum que se chama Clube da Esquina, de um artista genial chamado Milton Nascimento, em companhia do Lô Borges. Eles são dois excelentes músicos. Se você colocar no Google, você vai encontrá-los, vai encontrar músicas deles. Então, o Matheus falou que as músicas desse álbum têm imagens poéticas, como estradas, cores, horizontes, e que isso foi uma companhia constante na criação das ilustrações desse livro e que são belíssimas, dá para ver pela capa, não é? Aliás, essa capa foi inspirada num pintor, Delacroix, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Pois é, ele escolhe músicas para lhe fazer companhia durante a sua criação. Durante a apresentação dos contos, eu vou mostrar algumas ilustrações do livro para vocês conhecerem a obra do Matheus, se é que não conhecem, tá bom? E agora eu quero apresentar para vocês um vídeo que a gente fez para o lançamento do Quatro Histórias de Amor. E depois quero conversar um pouquinho com você. Esse vídeo é um book trailer. Book trailer é uma peça de divulgação. Você sabe que book é uma palavra da língua inglesa que significa livro. E trailer também é uma palavra da língua inglesa. E tem um significado de reboque. Então, trailer é aquela coisa que se puxa atrás do carro, né? Mas pode ser também trechos de um filme. Então, book trailer significa trechos de um livro, amostra de um livro que agora você vai conhecer.
Mas antes de a gente assistir ao book trailer deste livro da Cleo, vamos pensar um pouquinho sobre esse processo todo aí que ela falou, da importância da ilustração para a história, de escolha das cenas. É essencial saber escolher os momentos mais interessantes da história para a composição de um trailer, não é? Então a gente pensa ali nas ilustrações possíveis. A Cleo vai falar mais para a gente sobre isso. Mas para a gente tentar exercitar, né, colocar a nossa função ali como se a gente fosse convidado a fazer um book trailer da história que eu vou te apresentar agora. Já pensou nisso? Então pensa comigo. Eu vou te apresentar uma outra história da Cleo. É, da Cleo Busato mesmo. Olha lá, a história é Dona Cotinha, Tom e Gato Joca. Então, nessa história, muito bonita também sobre amizade, você vai ver como que a gente poderia selecionar as cenas mais interessantes. Para isso, você vai precisar ouvir com bastante atenção essa história e já ir compondo a imagem mental. Então, você vai tentar pensar nas cenas e vai pensar nas cenas principais dessa história. As que seriam muito bem vistas num trailer. Num trailer que fosse passar por aí, se a gente fosse fazer a divulgação da história. Então, com bastante atenção agora, vamos ouvir a história da Dona Cotinha, Tom e do Gato Joca. Em frente à minha casa tem outra casa, pequena, de madeira, azul com janelas brancas. Está no fim de um terreno enorme com muitas árvores. Para mim, aquilo é o que chamam de floresta. Tom diz que é um quintal. Ali mora a Dona Cotinha, uma velhinha que tem cabelos lilás e dirige um fusquinha vermelho. Esse passou a ser meu esconderijo. Dona Cotinha sempre aparece com um prato de comida. Diz: "Vem, gatinho, olha só o que eu trouxe para você." Sou premiado com sardinha fresca, atum, macarrão. Tenho engordado além da conta. Dia desses, estava tomando sol e ouvi o Tom me chamar. O danado sentiu meu cheiro e descobriu o meu segredo. Ele estava no portão quando chegou Dona Cotinha no seu fusquinha. "Bom dia, menino", disse ela. "Já que está em frente à minha casa, faça mais gentileza e abra o portão." Tom obedeceu. Dona Cotinha afagou minha cabeça e perguntou: "Este gatinho é seu?" "Sim, senhora. Ele é muito educado." "Obrigado", disse eu na minha voz de gato. No primeiro dia que o vi por aqui, ele entrou na casa e cheirou tudo. Agora, sempre deixo uma comidinha para ele." "Ah, mas o Joca não come comida de gente, não, senhora. Só come ração", disse Tom. "Come sim, meu filho, e come de tudo." Dona Cotinha acabava de denunciar minha gula e o aumento de peso. Continuou: "Passe aqui no fim da tarde. Faço um bolo de fubá com cobertura de chocolate que é de dar água na boca." Com água na boca fiquei eu. Naquela tarde voltamos à casa de Dona Cotinha. Ela foi logo mostrando para o Tom uma coleção de carrinhos antigos. Era do filho dela, que morreu bem pequeno. Depois nos levou para uma sala repleta de livros. Tom ficou de boca aberta e perguntou: "A senhora já leu todos esses livros?" "Praticamente todos. Ler foi minha diversão, meu bom vício. Infelizmente, meus olhos não ajudam mais. Essa pilha que você está vendo aqui ainda nem foi tocada." Tom começou a ler em voz alta e sua voz encheu a sala de seres fantásticos. O tempo parou.
Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão: abrir os livros de Dona Cotinha e deixar os personagens passearem pela casa mágica no meio da floresta da cidade de pedra. Interessante essa história, né? Ela traz algumas imagens muito poéticas e é muito importante pensarmos nessas imagens todas. Se você prestou bastante atenção, sabe me dizer agora quem narrou essa história para você? Quem que contou? Quem é essa voz que está falando ali, contando o que aconteceu? Era a Dona Cotinha que estava contando? Era o Tom? Não, né? Era o gato Joca que estava contando na visão dele de gato. Boa, né? Interessante essa estratégia da autora também, de usar o personagem gato para ser o narrador dessa história tão bonita, com imagens muito poéticas. Veja que quando Dona Cotinha falou que já tinha lido vários livros, mas tinha uma pilha que ela não conseguia mais ler, porque ela já estava com dificuldade ali para ler, Tom tomou a voz. Ele deu voz, então, àquelas leituras tão importantes, também estavam ali intocadas. E eles puderam compartilhar os três. Outra história de amizade bonita que a gente pode conhecer, né? Eles, a partir do momento em que Tom começou a ler, né, colocou as histórias, leu em voz alta, os personagens saíram do livro. Como na recepção que a gente fez na aula passada para a autora Cléo Busato, em que os personagens estavam aqui e que os livros estavam todos aqui. Vamos pensar nos elementos principais para a criação de um book trailer. A gente precisa do título do livro, no caso deste conto, estrelando. Quem são as estrelas aqui? São os personagens principais. Aqui está fácil porque são apenas 3. O clímax da história é esse momento mais importante ali, né, que tem o tchananã da história. E vamos pensar nesse storyboard, que é uma sequência de cenas. Vamos pensar em 4 cenas. 4 cenas principais dessa história, que vão ter ali todos os elementos para a gente conhecer um pouquinho mais. E por final, você vai dizer se ele vai ser mais engraçadinho, você vai dar um tom para o seu book trailer. Bom, fica aí só uma proposta para você pensar em como seria um book trailer para essa história. Com você. Agora que você já pensou em como se produz o processo ali para fazer um book trailer e que você também viu um exemplo muito lindo de um book trailer deste livro da Cléo, quais são as suas expectativas para a leitura? O que você acha que vai ter nessa história? Conseguiu ali visualizar os personagens? Conseguiu imaginar como é que vai ser essa história toda?
Acho que sim, né? Você já está atento para esse tipo de leitura, já conhece um pouco da autora, já conhece as preferências dela, já sabe do tema ali que a gente tratou até da história que já viu hoje para exercitar um pouquinho, que falava sobre a amizade. Então, acho que você está bem preparado para esse momento. Então, vamos voltar ali para a nossa estrela do momento. A gente vai falar, então, com a Cleo Busato. Então, agora é com ela. E aí? O que achou do nosso book trailer? Tem um rapaz muito especial que está sempre comigo nas minhas produções, que inclusive está editando esse vídeo. O nome dele é Paulinho Maia. Ele que fez essa animação. O Paulinho é cenógrafo, é figurinista, diretor de teatro e é um cara, 10. E ele que monta os meus vídeos, coloca essa legenda que vocês estão vendo, faz o corte, coloca a música, tira a música. Palmas para o Paulinho. Então, o que você achou desse book trailer? Enquanto você assistia esse vídeo, o que você sentiu? Qual foi o sentimento que surgiu no seu coração? E agora, depois de ter visto o book trailer, você tem ideia dos temas que serão apresentados por este livro? Olha só, vamos conversar sério aqui. Assim, como a gente não consegue interagir em tempo real, né? A gente não está numa plataforma que se possa interagir, eu pensei numa forma da gente se comunicar que pode ser bacana. Durante a apresentação do livro, das histórias, eu vou, ou melhor, depois que eu ler as histórias, eu vou lançar algumas perguntas e dar um tempo para você pensar na resposta e responder aí na sua casa. E olha, você pode usar de criatividade nessas respostas, viu? Pode anotar os pensamentos que forem surgindo, as palavras, as coisas que forem passando pela sua cabeça. Olha só, tive uma ideia melhor. Vamos fazer assim? Vamos construir um diário de bordo. Você sabe o que é um diário de bordo? Tem a ver com navegação, mar, travessias, né? O capitão fazia um diário de bordo, registrava tudo o que acontecia naquele dia. Nesse dia, aproximava-se uma tempestade violenta e todos os homens do meu navio ficaram muito apreensivos porque nunca tinham estado, etc e tal. Então, mas a gente pode fazer um diário de bordo para navegação pelo 4 Histórias de Amor para Pequenos Leitores. E você vai dar nome no seu caderninho. Diário de bordo, 4 Histórias de Amor para Pequenos Leitores. Que tal? E aí, você vai anotando nesse caderninho tudo o que vier na sua cabeça. Uma palavra, um texto, você desenha uma imagem que surge, porque enquanto a gente vai lendo, vai ouvindo histórias, vão surgindo imagens. Então, corre lá, né? E já sabe. Então, antes de começar a próxima aula, coloca aí em volta de você o seu caderninho, seu diário de bordo, lápis de escrever, lápis de cor, borracha, enfim, tinta, aquilo que você quiser. Tinta faz muita bagunça, né, assim, durante uma aula. Deixa a tinta para depois. Pega lápis de cor, giz de cera, grafite, né? Porque você vai construindo, junto comigo, as impressões que você teve sobre a leitura. Que tal? E depois que você voltar à escola e ler o livro, você vai ter uma espécie de guia de leitura construído por você. Topa? Então vamos lá. Anota tudo. Temas que lhe chamaram a atenção, personagens que apareceram no livro, sentimentos que você sentiu ao ouvir a leitura, imagens que se formaram na sua cabeça. Combinado? O livro está na biblioteca da sua escola e quando você voltar, que eu espero que seja logo, você poderá conhecê-lo. Bom. Por hoje ficamos por aqui. E na próxima aula eu vou ler a primeira história de 4 Histórias de Amor para Pequenos Leitores.
Até lá, meu abraço carinhoso para você. Se cuida, usa máscara, lave as mãos com frequência. A vida é preciosa e nós precisamos cuidar bem dela. Beijos. Então, nós vamos viajar por uma outra história. Assim como nós já vimos nas aulas anteriores, que a gente viaja para lugares diferentes, para mundos diferentes, por meio da literatura, né? Então, a gente vai viajar por essa história da Cleo Busato. E olha que ela nos deu uma sugestão muito interessante para a gente criar um material, deixar pronto para as nossas próximas aulas. Então, esse é o momento de você separar, de pegar aquele material que você deixou separado lá no comecinho da aula, lembra? Daquela folha que eu pedi para você. Tá tudo aí certinho? Perfeito. Porque nós vamos fazer o nosso diário de bordo para leitura. Eu tinha pedido uma folha de sulfite. Eu deixei separada essa folha aqui, uma folha amarela que eu tenho. Tá tranquilo. Se você não tiver uma folha assim, não tem problema. Pode ser a folha que você tiver, de qualquer cor, tá? Para a gente poder fazer os nossos registros. Mais ou menos desse tamanho, para a gente poder fazer uma dobradura e fazer uma espécie de livrinho, para fazer um caderno pequenininho, todo especial, só para esse momento. Então, eu preciso que você siga agora as minhas instruções, para ele ficar certinho como o meu. Então, é muito simples. Você primeiro vai ter que dobrar a folha, usando ela deitadinha assim. Você vai dobrá-la ao meio uma vez e marcar bem. Vai ficar assim. Tranquilo, né? Não tem problema. Aqui ficou pontinha com pontinha, ficou assim. Você vai dobrar novamente ao meio, nesse sentido agora. Aqui, e vai juntar pontinha com pontinha novamente. E vai deixar assim. E dobramos mais uma vez, aqui. Então, esse vai ser o formato do nosso caderninho. Vai ficar um caderninho pequenininho assim mesmo, para ficar bem bonito. Só que não dá para abrir aqui em cima, então a gente tem um jeito diferente de dobrar. Para isso, você vai ter que seguir também as minhas instruções, veja só. Quando você abrir a tua folha, ela vai estar assim toda marcadinha. Eu vou pegar uma que eu marquei com tracinhos, para ficar melhor para você visualizar, tá? Então, ela vai ficar assim. Todas essas marquinhas, cada uma vai ser uma folhinha do nosso caderninho. Essa parte aqui do meio, que eu marquei para você dessa forma, a gente vai precisar cortar. A gente vai cortar com uma tesoura, tá? Peça ajuda para alguém. Então, dobra aqui ao meio e corta este pedacinho aqui. Então, vou mostrar como é que ficou a minha folhinha já cortada. Essa daqui que não tem marcação nenhuma, já está cortadinha. Eu cortei aqui, ficou assim. Ó, a folha pode abrir assim, aqui. O corte ficou aqui, certo? Para você poder montar a folha, tem este corte aqui no meio. Então, você só dobra aqui. E ela já está toda marcada. Então, você vai fazer só uma forcinha para esse quadradinho ficar aqui. E já vai encaixando, ó. Assim, e fecha de novo. Peça ajuda para alguém, para poder deixar bem acertadinho. Dessa forma, a gente consegue abrir e fica realmente um livrinho, para que a gente possa fazer anotações em todas as páginas. Como a Cleo já havia nos deixado uma sugestão para a gente enfeitar este livrinho, deixar uma capa bonitinha, eu já deixei o meu pronto. Olha que bacana que ficou. Então, aqui nós temos a capa. E na capa eu registrei 4 histórias de amor para pequenos leitores. O nome do livro que nós estamos conhecendo, da Cleo Busato, com as ilustrações de Matheus Rios. Fiz uma borda bonitinha. E também fiz uma borda em todas as páginas do meu livrinho, para depois eu poder fazer os registros que a Cleo sugerir para a gente a partir da próxima aula. Então, agora você pode fazer o seu, do seu jeito. Se você tiver mais folhas de um outro formato, também não tem problema nenhum. Só deixar para a gente poder fazer os registros.
Na próxima aula, a gente volta com esse caderninho já em mãos para a gente poder acompanhar um pouquinho mais das 4 histórias de amor para pequenos leitores com a Cléo Busato. Então, até lá!